Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão, cara, muita coisa pra gente falar hoje. A joia vascaína, o garoto Ryan, despertou interesse de um clube inglês. Vamos falar da possível saída do jogador. Também vamos falar aqui de como está a situação do Lucas Prato, teve uma grande reviravolta. Também vamos falar do Lanzini, que recebeu uma proposta oficial, mas não do Vasco, cara. Olha só, o jogador pode ficar mais distante do nosso clube. Também vamos falar do treinador Ramon Dias, que já assinou seu contrato. Falta aí o anúncio oficial por parte do Vasco, mas ele já está confirmadíssimo que é o nosso treinador e ele já teria indicado um jogador, um meio-campista do São Lourenço para vir para o Vasco. Também vamos falar de muita coisa, fiquem até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá sempre aí acompanhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o nosso novo treinador Ramon Dias já assinou o contrato com o Vasco até o final de 2024, até dezembro de 2024. Agora falta o anúncio oficial do Vasco, né? O Vasco deverá anunciar aí, talvez nas próximas horas ou nos próximos dias, confirmação aí da contratação do treinador. Como todo mundo sabe, ele é o nosso novo técnico. Falta o anúncio oficial do Vasco, mas ele já está confirmadíssimo. E o que a gente espera é que ele faça um ótimo trabalho, consiga recuperar esse time, né? Para que o Vasco se livre do rebaixamento e não caia, não volte para o inferno, né, que é a segunda divisão. Esperamos um bom trabalho aí do técnico argentino. Chega um treinador de ponta, porém o nosso elenco é um elenco de terceira divisão, né? Um elenco fraquíssimo. O Vasco precisa qualificar em muito esse time aí, se quiser ficar na primeira divisão. O fato é sempre bom ressaltar que falta apenas 3 semanas para o término da janela de transferências. E até agora o Vasco não conseguiu trazer bons reforços, né? Trouxe o Medel, o único bom reforço, na minha opinião. Só que as posições mais carentes no elenco ainda não foram contratadas, né, cara? A situação tá ficando difícil. Ninguém tá querendo jogar no Vasco pelo jeito, né? A diretoria é lenta e ao extremo, né? Não consegue fechar com bons jogadores e a situação vai ficando difícil a cada dia. Demorou muito para conseguir fechar com o treinador, tá certo, conseguiu, trouxe um ótimo treinador. Agora falta os jogadores, né? Só que, como eu falei, falta poucos dias aí, poucas semanas para fechar a janela de transferências e negociações. A gente sabe que se arrasta bastante, né? Não vai assim da noite pro dia. Se o Vasco não tiver nada encaminhado, o Vasco vai demorar demais, vai conseguir contratar jogadores lá no último dia da janela. Se tratando do último dia da janela, a gente viu o que aconteceu, né? Veio o Carabarral, veio o Juan Cruz, veio o Matheus Cocão, esse tipo de reforço que o Vasco trouxe em último dia de janela de transferência, como foi aí lá no mês de abril. Vamos torcer para que a diretoria consiga trazer algum bom reforço, porque só nos resta isso, né? E a apresentação do Ramon Dias deverá ficar para a semana que vem. A expectativa é que hoje seja apresentado aí o volante Medel, chileno, novo reforço do Vasco, e que quem sabe ele esteja à disposição do nosso time já no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, sem ser nessa semana, na outra semana. Deixa aí nos comentários aí o que você achou da contratação do técnico Ramon Dias, se você acha que a diretoria do Vasco está muito lenta ainda no mercado. Bom, e por falar em lentidão no mercado, né, cara? Um dos jogadores aqui que poderia chegar para vestir a camisa 10 e ser o cara nessa temporada do Vasco, Manuel Lanzini, jogador que está sendo muito especulado no Vasco. O Vasco ainda não teria feito uma proposta vantajosa ao jogador, porém hoje as informações que a gente tem, de acordo com a imprensa argentina, é que o River Plate formalizou uma proposta oficial nessa semana para contratar o jogador, uma proposta de 5 milhões de dólares, com um contrato aí de 1 ano e meio, com a possibilidade aí de estender por mais um ano. O jogador teria pedido aí alguns dias para responder essa proposta do River Plate e agora resta saber se o Vasco vai entrar na parada, abrir a proposta do River Plate e tentar a contratação do Lanzini. Vale ressaltar que dias atrás ele disse que quer continuar no futebol europeu, só que da Europa ainda não chegou nenhuma proposta para o jogador, né? O jogador tem 30 anos e ele vem chamando a atenção do mercado sul-americano. Teve até uma especulação aí que o Bahia também poderia entrar forte na parada para tentar buscar a contratação do Lanzini, mas hoje o Vasco e o River Plate estariam sim interessados e disputando essa contratação. Mas as últimas informações que a gente tem é que o River hoje estaria mais à frente por ter feito já essa proposta recentemente ao jogador. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Lanzini vai ser jogador do Vasco. A diretoria do Vasco, pelo jeito, tá esperando o cara bater na porta de São Januário e falar: "Ei, Vasco, eu quero jogar aqui", né? Eu acho que é isso que esses caras lentos aí, essa bando de tartaruga que trabalha dentro do Vasco deve estar esperando, né? Deixa aí nos comentários e qual a sua opinião.
Bom, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Vasco segue aí monitorando o mercado em busca de um lateral esquerdo e um volante. Ainda existe uma possibilidade remota do Vasco tentar contratar o meio-campista, né? Esse meio-campista poderia ser aí o Franco Fagundes, que quer jogar no Vasco. O jogador deu declarações que quer jogar no Vasco, mas as informações que a gente tem é que o presidente do Nacional do Uruguai não quer vender nenhum jogador do seu time para o Vasco, porque o Vasco deve ao Nacional devido à contratação do Pumita Rodrigues e não deseja negociar o Franco Fagundes com o Vasco por qualquer valor que seja, porque eles sabem que o Vasco não vai pagar, não é? Por isso que não vai querer negociar mais o jogador com o Vasco, e eu entendo que o Franco Fagundes já está totalmente descartado, porque o Vasco tem uma dívida com o Nacional, pode correr seríssimos riscos de parar no transfer ban lá da FIFA. O presidente do Nacional confirmou que pode sim acionar o Vasco na FIFA e o Vasco poder ir parar no transfer ban e ficar impossibilitado de registrar novos jogadores. Isso é muito grave, né? Se o Vasco resolver logo essa questão dessa dívida do Pumita Rodrigues lá com o Nacional do Uruguai, o Vasco não vai poder contratar novos reforços. Devido a esse grave problema com o Nacional do Uruguai, eu entendo que o Franco Fagundes não será reforço do Vasco, por mais que ele queira jogar no Vasco, sempre deixou isso claro, o interesse de jogar no futebol brasileiro e de jogar no Vasco, porém, essa situação pode ser o grande entrave. E também tivemos uma grande atualização muito importante quanto ao atacante Lucas Prato. De acordo com o site Goal.com, o Vasco teria recuado na contratação do jogador. Ontem, um canal Atenção Vascaínos trouxe informações que o Ramon Dias não teria dado aval para o Vasco negociar e fechar com o Lucas Prato. Essas são as últimas informações que a gente tem. E agora o América Mineiro, Grêmio e Santos fizeram consultas aí ao atacante, que muito possivelmente não será mais reforço do Vasco, né? Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Estava muito perto de acontecer a negociação. Globoesporte.com trouxe a informação que o Vasco fez sim uma proposta para comprar o jogador, para contratar o atleta. Porém, pode ser que com a chegada do Ramon Dias ele tenha vetado esse nome, talvez, né? Pode ser que ele não tenha gostado tanto da possibilidade do Prato ser jogador do Vasco, teria dito a diretoria para buscar um outro nome, né? Vamos aguardar as próximas notícias, porque a todo momento é atualização, a todo momento é um jornalista que fala uma coisa, aí vem outro, desmente, aí vem outro com novas informações, a gente acaba que nem sabe em quem acreditar. Só resta ao torcedor vascaíno esperar, porque é isso que a diretoria está fazendo, né? Está nos obrigando a esperar, porque contratação, nem mesmo o Lucas Prato os caras estão conseguindo fechar, né? E também tivemos uma novidade importante, né? O técnico Ramon Dias teria indicado a contratação do meia Agustin Martegani, jogador que está atualmente no São Lourenço, desperta interesse do Vasco, do Internacional, chegou até mesmo, está no radar da mulambada, meia de 23 anos, ele é aquele meia clássico que o Vasco tanto precisa aí no elenco. De acordo com o site vascaíno.net, o técnico teria já encaminhado esse nome à diretoria para o Vasco tentar a negociação. Não seria uma negociação fácil, já que é um jogador muito promissor lá no futebol argentino, e a gente sequer tem uns valores aqui que o Vasco poderá oferecer caso tenha interesse em contratar esse jogador. É o que eu falo, né? Um jogador bem jovem, que só teve experiência lá no futebol argentino, jogando no São Lourenço. Não é um jogador pronto que eu gostaria de ver com a camisa 10 do Vasco. Para compor elenco, como eu falei do Franco Fagundes, seria interessante, mas para ser o camisa 10, ser o cara do time, não acho que seja interessante trazer esses jogadores sub-23. Com todo respeito aí, pode ser um grande jogador no futuro, um jogador promissor, mas na minha opinião o Vasco precisa de jogador pronto, jogador que chega, ajuda o Vasco dentro de campo e que dê resultado mais brevemente. Deixe nos comentários se você acha interessante que o Vasco contrate jogadores jovens, como é o caso aí do Agustin Martegani, poderia ser uma espécie de novo Orediano no Vasco. Para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da proposta que o West Ham da Inglaterra está preparando para fazer ao Vasco pelo garoto Ryan. De acordo com as informações do jornalista italiano Nicolo Schira, o West Ham está muito interessado em contratar o Ryan nessa janela de transferência, porém o jogador ficaria no Vasco até 2024, iria para o clube inglês a partir do ano que vem. Essas são as informações iniciais, não tem aqui os valores que o West Ham prepara para oferecer ao Vasco. O fato é de que o jogador tem contrato até dezembro de 2025 e a multa rescisória do jogador é estipulada em 80 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais, né? Uma espécie de Vitor Roque, né, cara, que foi vendido aí do Atlético Paranaense lá pro Barcelona. Se algum clube se aproximar da multa rescisória do jogador, o Vasco vai receber uma boa quantia, né? Vamos ver se o West Ham vai ter a grana suficiente para pagar os 80 milhões de euros, ou pelo menos chegar perto, né? Ali na casa dos 60 a 70 milhões de euros para contratar a jovem joia do Vasco. Deixem nos comentários se você
acho interessante o Vasco vender o Ryan e pagar a multa. Obviamente não vai ter o que o Vasco fazer, mas se aproximar, pode ser que haja assim negócio, caso o West Ham chegue, por exemplo, com 60 milhões de euros. Eu acredito que o Vasco topará vender o jogador imediatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.